Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos novamente a mais um grupo familiar, onde nós estudamos importantes temas de acordo com a palavra de Deus, e hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante que é a maturidade cristã, abordando um tópico que é muito importante também, porque nós vamos falar hoje sobre liderança. Não é? O que a Bíblia considera um líder? Não é? Como que a Bíblia considera um líder que é maduro, tem maturidade, né, que é maduro, né? E quem pode ser, na verdade, um líder, né, de acordo com a palavra de Deus? Então nós vamos estudar isso. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, né, no Novo Testamento, no capítulo 3, mas já esclarecendo o seguinte: muitas pessoas pensam que ser líder é ser um chefe, né, comandar equipes, pessoas, né? Mas a Bíblia tem um outro conceito. Para a Bíblia, líder é aquela pessoa que motiva, né, uma pessoa para ir prosseguir no caminho certo. É uma pessoa que motiva outras pessoas a caminhar de acordo com a palavra de Deus, com a prudência, de acordo com aquilo que traz vida. Amém? Então, de acordo com a Bíblia, um líder pode ser um pai de família, uma mãe de família, do ponto de vista que ela vai motivar toda a sua família, seus filhos, né? Um esposo, né, que vai orientar o seu lar para que ele ande, né, na direção correta. Então ele motiva essas vidas que Deus coloca, né, na responsabilidade dele para andar, para dar, continuar andando, continuar caminhando no caminho correto. Então, para a Bíblia, um líder é uma pessoa que motiva e que orienta as pessoas a andar no caminho correto. Amém? Muito bem. Duas coisas nós precisamos entender, não é? A liderança envolve responsabilidade com relação à vida das pessoas. Então, um líder, não é, quando Deus coloca alguém em uma posição para liderar, não é, ele tendo maturidade, ele vai entender que ele é responsável pela vida de pessoas. Isso é um ponto muito importante e que requer, né, um temor por parte do líder, né, porque ele vai ter que prestar conta. A segunda coisa, um líder ele precisa reconhecer que ele é falho. Então, justamente ele pensando nisso, ele vai procurar, não é, ser muito complacente com as pessoas, porque ele vai entender que ele sendo falho, né, ele tem que entender as pessoas que são falhas e ter a paciência para conduzi-las. Né? Nós vamos ver em seguida o que a Bíblia considera uma pessoa madura, né, para ser um líder, né? A Bíblia vai falar perfeito, né? Quando você vê na Bíblia, né, escrito perfeito, essa tradução que foi feita como perfeito, você pode colocar como maduro, né, ou tendo maturidade. Então, um líder perfeito, um líder que tem maturidade, né, como ele vai ser caracterizado perante a palavra de Deus? Vamos ver. Então, Tiago, capítulo 3, versículo 1 fala assim: Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres ou líderes, não é? No sentido significando líderes, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? Porque quando nós somos líderes, nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós orientamos as pessoas, daquilo que nós conduzimos as pessoas através dos nossos exemplos, das orientações. Versículo 2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, Tiago reconhece que todos nós temos falhas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito, ou seja, maduro, né? Então, é perfeito ou maduro, né? A outra tradução. E poderoso para também refrear todo o corpo. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: nós erramos, mas o que um líder não pode errar é na palavra. E aquele que consegue controlar o seu modo de falar, né? Então ele consegue, né, o que Tiago fala aqui, ele consegue controlar todo o seu corpo, ou seja, ele consegue ter uma atitude firme, ele consegue se desviar de todo o mal, ele consegue agir com prudência. Não é? Então, o que é considerado um líder, né? Perante a palavra de Deus, um líder maduro? E aquele que, acima de tudo, cuida do seu modo de falar. Né? Eu queria que você fosse comigo
um texto bem conhecido, lá em Provérbios. Deixa Tiago marcado aí, vamos lá em Provérbios. Né? Você sabe que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, né? Um livro que dá a sabedoria pelos ensinamentos que ele traz. Né? Se você for lá em Provérbios capítulo 1, quando ele começa, está escrito assim, Provérbios, né, Velho Testamento, né, logo depois do livro de Salmos, praticamente na metade da Bíblia, está escrito assim, Provérbios capítulo 1, versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, ou seja, para aprender a julgar. Amém? Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E aqui, um trecho muito conhecido é Provérbios 18, 21, que fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, no modo de falar. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a palavra de Deus, não é, nesse livro que traz sabedoria, que traz a prudência e o ensino da prudência e da sabedoria, ele revela que pelo nosso falar nós podemos ter frutos de vida ou de morte. Amém? Muito bem. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquele que se pratica aquilo que vive, não é, dentro daquele modo de falar ou da vida ou da morte, ele vai colher os seus frutos. Amém? Muito bem. Tiago, ele faz... Agora, deixa sempre Provérbios marcado aí. Vamos para o livro de Tiago. Voltar lá, né? Tiago, ele fala lá no capítulo 3, versículo 7, ele faz uma comparação entre a forma de falar com um veneno. Olha só. Tiago, capítulo 3, versículo 7, fala assim, porque toda a natureza, né, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, ou dos animais, não é? Como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa, né, e foi domada pela natureza humana. Então a natureza humana, ela superou, né, a todos os animais para domar, para conduzir. Mas no versículo 8 ele fala assim, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Peçonha mortal é veneno. Nós sabemos que o veneno, ele mata, né? Ele vem para matar uma pessoa. O veneno mata, destrói. Então, Provérbios 18, 21 fala que no modo de falar nós temos o poder de dar vida, o poder da morte. Tiago, ele fala que dificilmente uma pessoa consegue controlar em toda a sua língua. E o que sai da língua pode se tornar veneno, pode matar. Não é? O que talvez você não conheça, né? Eu queria voltar lá em Provérbios, mas o que faz muitas vezes uma pessoa perder a unção, né? Uma pessoa perder a bênção de Deus. O que muitas vezes faz com que uma pessoa não seja abençoada? É o modo de falar. O que ele fala, o que ele busca falar, o que está na boca dele. Provérbios capítulo 6, né? Eu creio que muitos conhecem, mas Provérbios capítulo 6, né? Eu queria que você abrisse, né? Voltasse lá no versículo 16. Provérbios 6, 16. Preste muita atenção. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor. Então tem 6 coisas que aborrecem a Deus. Então é importante saber das 6 coisas que aborrecem a Deus. Mas aí fala assim, e a 7ª, a sua alma abomina. Abomina quer dizer, ele não suporta. Isso, sabe, ele não tolera. Então vamos aprender o que é as 6 coisas que aborrecem a Deus. Então aqui começa assim, no versículo 17. Olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Terceiro, né? Coração que maquina pensamentos viciosos. Quarto, pés que apressam a correr para o mal. 5. Testemunha falsa que profere mentiras. 6. Agora, o que é que Deus não tolera? Essa 7ª coisa. E o que semeia contenda entre irmãos. Então, de todas as coisas que são más que nós vimos, que aborrecem Deus, a 7ª ele não tolera. Muitas pessoas perdem a sua bênção, a sua unção, perdem tudo aquilo que teriam, né, de promessa de Deus na sua vida, por praticarem uma coisa que Deus não tolera, que é levar contendas. Né? Então, o importante é você aprender hoje como que se faz para evitar uma contenda. Né? Olha, nesse mesmo livro de Provérbios, se você for no capítulo 26,
Eu queria que você fosse no capítulo 26 de Provérbios. Nós vamos ler o versículo 20. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Aqui está a forma de você não permitir, né, que esse veneno entre na sua vida, contamine a sua família, contamine a sua casa e, por consequência, faça você perder a tua unção. Isso se você é um obreiro, se você trabalha, se você é uma pessoa que Deus tem um chamado, ou mesmo na sua vida secular, não é? O que faz você perder a benção de Deus, não é? É você se envolver em contendas, né? Semear contendas, falar mal. O que é isso, contenda? Participar de fofoca, apontar dedo, defeito de um, o meu irmão, o irmão da igreja, o líder, o pastor, o presbítero, ou mesmo, sabe, pessoas da família, ou mesmo autoridades. Nós precisamos ser muito cautelosos, temerosos no que nós falamos, né? O segredo de nós sairmos disso está em Provérbios capítulo 26, versículo 20. Está escrito assim: sem lenha o fogo se apagará. O que é a lenha? Se você não der atenção, se você não ficar ouvindo, se você não ficar alimentando a pessoa, porque a pessoa ela vai se alimentando à medida que você vai se interessando. Se você cortar o interesse por a fofoca, pelo aquilo que a pessoa está maldizendo, o que acontece? Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então, quem semeia contenda traz a maldição, traz a perda da bênção na sua vida. Então, quando nós deixamos de alimentar uma conversa, uma fofoca, quando alguém fala assim, você viu, olha, aquele fulano, olha, ele devia fazer isso, ele não está fazendo. Isso tudo é semear contenda. Como que nós fazemos isso? Simplesmente não dando lenha, ou seja, não dá atenção. Não é? Ouve, não comenta, muda de assunto, porque isso você está protegendo a sua vida. Não é? Nós que muitas vezes temos a responsabilidade, né, de, vamos dizer assim, com o nosso lar, com a nossa família, com um grupo de oração, com a igreja, com o departamento da igreja, nós que somos obreiros, nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque isso faz com que a unção que Deus nos traz, não é, quando nós estamos dentro da palavra, ela se esvai quando nós participamos de contenda. A melhor coisa, quando alguém começar a falar de alguém, é você falar assim, olha, você já falou com ele? Mas por que isso? Porque isso é o que nós vamos aprender depois com Jesus. Mas dando sequência aqui no versículo 21, fala assim, como o carvão é para o borralho, ou seja, para a brasa, né? Como o carvão é para a brasa, não é? E a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então, a pessoa que é contenciosa, não é? Ela quer lenha para que aquilo se propague. Se você não der lenha, se você não dá atenção, se você não sair falando aquilo que ele quis que você propagasse, você mata ali. Então, a tua vida fica protegida, não é, dessa condenação que é ser abominável, né, aos olhos do Senhor. Amém? Muito bem. Jesus, ele ensina, não é, a como fazer quando nós temos realmente alguma coisa para falar com alguma pessoa, porque um cristão, não é, quando nós falamos em liderança, um líder ele não pode ser omisso. Né? O que é um líder omisso? Um líder que está vendo uma pessoa fazer uma coisa errada e ele não aborda essa pessoa, ele não trata com essa pessoa. Mas preste muita atenção. Né? Qualquer líder, seja em casa, seja no emprego, seja na igreja, seja em qualquer esfera, né, que você tiver, não é? O líder ele tem que tratar diretamente com a pessoa que precisa ser corrigida. Jesus ensina isso. Mateus capítulo 18, versículo 15 fala assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, então se você tiver algum motivo real, porque isso te atinge, não é? Você não está fazendo fofoca, não está envolvendo o terceiro, mas está te atingindo. Como que você faz? Ao invés de você sair falando para todo mundo, olha como que Jesus fala. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, o que Jesus ensina é o seguinte, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ficar de braço cruzado. Mas quando se trata de alguma coisa que alguém faz errado, você não deve falar para mais ninguém, a não ser com a pessoa. Você trata diretamente com a pessoa. E é isso que nós temos seguido na nossa vida. E é isso que tem nos dado, não é? A paz, nos dá a certeza de que esse é o caminho certo, a palavra de Deus. Porque aqui fala assim, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ele pode ouvir ou pode não. E aí fala assim no versículo 16,
Mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, o que é a consequência, né, de uma pessoa que não quer ouvir uma repreensão, que continua no caminho errado? Aí, o que a Bíblia fala, leve outras pessoas, quer dizer, leve mais 2 pessoas para conversar com ele. Traga outras pessoas para que ele entenda da gravidade do que ele está fazendo. Né? Então, esse é o método que Jesus ensina. Nunca falar de uma pessoa para terceiros. Né? Você não resolve nada falando de um erro que alguém cometeu com outras pessoas. Nós temos que tratar diretamente. E como que seriam essas palavras que a gente vai tratar, né? Nós vamos chegar lá e ofender, olha, você é isso, você é aquilo. Não. A Bíblia, ela ensina que existe uma forma de falar em que nós trazemos vida, ou seja, nós trazemos para a pessoa a correção. Né? Vamos voltar lá em Provérbios, então? Né? Provérbios, agora nós vamos ler Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 24, fala assim, né? Provérbios capítulo 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma, né? Doces para a alma e saúde para os ossos. O que quer dizer isso? Uma palavra suave, ela faz bem para a alma, faz bem para a pessoa, não é? Cura o sentimento da pessoa, traz a pessoa, não é? Motiva a pessoa a encontrar a saída, a se corrigir, né? E traz a saúde, quer dizer, traz vida, né? Traz a saúde para os ossos. Repetindo de novo, olha que lindo. Olha só, estou lendo Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Então, a forma como você vai abordar é importante, porque as palavras suaves, elas vão fazer bem. A pessoa, ela vai receber. Quando nós falamos palavras suaves, o coração da pessoa, que normalmente ele se retranca, ele se protege, a pessoa, ela se fecha. Quando nós começamos a falar palavras suaves, palavras de motivação, palavras que trazem amor, amizade, que mostrem a boa intenção que você está tendo, então o coração da pessoa se abre. E isso vai fazer bem para a alma dela, não é? E para o seu corpo, não é? E trazer vida. Não é? Muito bem. Em Provérbios, agora, capítulo 10, olha só o que vai falar. Provérbios, capítulo 10, você está aí, né? No versículo, bem perto. Aí, né? Então, olha só, Provérbios, capítulo 10, né? Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, ou seja, é fonte de vida. A boca do justo é quem fala a justiça. A justiça é a palavra de Deus. Aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, aquele que estuda a palavra de Deus, não é? Para você falar a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa participar de reuniões, de grupos familiares para ir aprendendo, para você ir crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Então essas pessoas, elas são chamadas justos. Por quê? Porque elas andam de acordo com a justiça de Deus. A boca do justo é manancial da vida, ou de vida, né? Ou seja, fonte de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, quando uma pessoa vai corrigir e ela vai de uma forma agressiva, ela não está trazendo vida para outra pessoa que está ouvindo. Antes, ela vai trazer para essa pessoa a ira, vai trazer a revolta, ela vai trazer a morte. Aí que a pessoa, ela vai se perder de vez, porque ela vai ter um confronto, ela vai entender que aquela pessoa, ao invés de ser um amigo, né, pela forma dura, pela boca de um ímpio, né, ela vai produzir a contenda. Então, olha só, no versículo 11, repetindo, Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Não é? Então, a agressividade, ela não leva a pessoa a se motivar a caminhar no caminho de Deus, na palavra de Deus, no caminho certo. Para encerrar, eu queria que você ouvisse o próprio Senhor Jesus falando de como que se conhece, né, uma pessoa com maturidade. Não é? Como que ele vai fazer isso? Ele vai ensinar, não é, que pelo fruto, ou seja, pelo que sai do coração, e o que sai do coração, a gente só sabe pelo o que está no coração, pelo que sai da boca, ou seja, pela forma de falar, então nós vamos saber, não é, quem é maduro, quem é preparado, quem
como a Bíblia chama, é perfeito em algumas traduções, que significa maduro, né? Ou não. Mateus capítulo 12, versículo 33, para encerrar. Está escrito assim: ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então Jesus ele fala assim, olha, a árvore, não é? Ela é conhecida pelo fruto que ela está dando. Não é? No versículo 24, no 34, ele faz uma advertência. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus, se você no teu coração você não tem, não é, a bondade, tudo aquilo que você vai falar, não é, vai ser um fruto que leva à morte. Se você não se encheu com a palavra de Deus no teu coração, se você não ouve a palavra de Deus, se você não medita na palavra, se você não busca o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, né, o que vai ter no teu coração é só as coisas do mundo, os pensamentos do mundo, a forma de reagir do mundo, não é? Aquele velho pensamento, ah não, se fizer para mim uma, eu vou fazer duas, né? Para mim, comigo não, sabe? Aquele modo de falar que traz ira, vingança. Isso é contrário à palavra de Deus. Então, pela forma de falar, nós sabemos o que a pessoa colocou no coração, o que a pessoa ouve, o que a pessoa lê, o que a pessoa medita, qual a direção que ela está seguindo, tudo pela forma de falar. Então, repetindo, Jesus ele fala assim, raça de víboras, no versículo 34. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. No versículo 35. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. No versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Como é duro ouvir isso. Toda palavra ociosa é toda palavra que não traz vida, não traz a bênção, não motiva, pelo contrário, é uma palavra que não produz nada na pessoa, não acrescenta nada, é uma palavra ociosa. Ela não vem para trazer a vida, para ensinar, para assim mostrar o caminho, para motivar, não é? E disso tudo vai se dar conta no dia do juízo. Uma palavra muito dura do Senhor Jesus, uma advertência muito séria. No versículo 37, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Um líder se conhece pela forma como ele fala. Se a fala dele com relação às pessoas que Deus coloca na sua liderança tem motivado, não é? E você agora aprendeu. Como que se faz isso? Com palavras suaves. Não é? O ímpio, ele é agressivo. Quando ele vê uma pessoa saindo do que é o certo, correto, ele vai com violência. Agora, um justo, ele tem palavra suave, é como se fosse favo de mel. Faz bem para a alma e para o corpo, ou seja, traz vida. Amém? Eu espero que você tenha entendido, né, esse importante tema, esse importante tópico que nós falamos hoje, sobre a importância de ser um líder. Como ser capacitado a liderar qualquer equipe, qualquer pessoa, né? E como você pode ser um líder em qualquer meio que você tiver, de acordo com a palavra de Deus, né? Trazendo palavras de vida, motivando. Amém? Eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra verdadeiramente nos traz a sabedoria, nos ensina, meu Pai, a como nós devemos agir, meu Pai, para nós termos o teu poder em nossas vidas, a tua unção, para que a nossa vida possa ser abençoada e também abençoarmos vidas. Pai, nós queremos ser uma bênção, mas também nós queremos que a nossa vida seja usada por Ti para abençoar pessoas. Em nome de Jesus Cristo, que aonde esse estudo chegar, o Senhor possa falar com cada vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e ensinar pais, professores, líderes em qualquer lugar que o Senhor colocou, a como motivar pessoas pela Tua palavra, seguindo estas orientações. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Nós também te apresentamos o nosso país, clamando para que o Teu poder venha e arranque todo esse mal, essa pandemia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vá ao encontro de todos os que estão sofrendo e que cada pessoa que ouvir essa mensagem receba em sua vida a direção da palavra, mas também receba as bênçãos da pregação da Tua palavra, que sejam curadas, libertas, restauradas, enfim, que sejam alcançadas pelo Teu poder. É
É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, nós estamos nos nossos cultos virtuais, né? Ainda nós estamos com nossos cultos presenciais suspensos, né? Então, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto virtual. Nós vamos nos encontrar para aprender a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Então, até domingo, né, às 10 horas. Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome de Jesus.